Tudo bem com o irmão? Como passou a semana? Tudo tranquilo? A família está bem, pastor? Graças a Deus, Ari, tudo bem, né? Na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma satisfação estar novamente reunidos em torno da palavra de Deus, né? Para uma vez mais, né? Conversarmos sobre as coisas do reino de Deus, que sempre é uma alegria, né? Que gera fé, fortaleza espiritual em meio a um mundo, né? Tenebroso. Precisamos nos alicerçar com as ferramentas espirituais e a palavra de Deus é a nossa arma principal. Graças a Deus, né, irmão? A vida, cada dia que passa, a gente vê as lutas, as dificuldades, a injustiça, mas a nossa esperança é que somos forasteiros aqui, né, pastor? Estamos em terra estranha. Nós estamos aqui só por um curto período de tempo para cumprir nossa missão e em breve estaremos novamente juntos, todos juntos, até com nossos irmãos que já partiram, né, pastor? E ainda, baseado nisso, o tema, né? Tens esperança? E vamos falar da verdadeira esperança essa noite, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. A esperança está entre as três coisas que jamais terão fim, né? O amor, a fé são as outras duas, né? E o amor é maior, né, segundo as Escrituras. Então, as três coisas que não vão ter fim jamais é a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior, né? Então, Sim. é indissociável essas três características na vida do cristão, né? E esse tema é provocativo, né? Ele tem uma pergunta: qual é a esperança, né, do ser humano, né? Estamos falando de vida eterna, né? O mais alto de todas as questões que o homem tem buscado é o prolongamento da vida, né? A eterna fonte da juventude, uma febre, né? As pessoas tentam se perpetuar em juventude, mas nós temos uma tranquilidade espiritual que é essa esperança da vida eterna por Cristo Jesus, né, Ariel? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. E antes que a gente comece a dar continuidade na live, né, pastor, vamos estar falando do canal, né, e da página no Instagram para os nossos queridos amigos e ouvintes e irmãos. É a página Dual Logos no Instagram. Estejam seguindo a página lá, que logo, logo as lives serão feitas por lá, não aqui. E estejam também seguindo o canal no YouTube do pastor Jefferson Renato Ribeiro. Estejam curtindo lá, ativando o sininho, que vocês ajudam com que a mensagem se propague e vá mais adiante para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, e vocês ajudam fazendo isso. E a gente deseja que essa live venha abençoar várias vidas. Vai ter pessoas que vão ver depois, vai ter pessoas que vão ver daqui a pouco, né, vão estar entrando ao vivo. Mas o nosso desejo é falar de Jesus Cristo e desejar que essa palavra venha abençoar grandemente o coração de cada amigo, irmão, ouvinte aqui essa noite. E vamos então continuar, né, pastor, sobre tens esperança? Qual que é a nossa esperança? Vivemos lutas, vidas difíceis nos dias de hoje, pessoas tendo mais lutas do que as nossas, piores que as nossas. Às vezes nós pensamos que nossa situação está difícil, e tem pessoas que estão em situação muito mais difícil que nós. E a palavra fala, né, Jefferson, que se a nossa esperança baseasse nas coisas da terra, esperando no homem e outras coisas mais, nós seríamos os mais miseráveis da face de toda a terra, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, o homem que espera, né, Ari, somente nessa vida, a Bíblia, a Escritura, as Escrituras vão colocá-lo como maldito homem, né, que espera só nessa vida, né? Então, o ser humano tem que fazer provisão para a sua alma, né? Porque os dias estão passando de forma muito rápida, né? Uma semana voa, você nota, já está na sexta-feira, né? Como água escorrendo pelos dedos, né? Então, o tempo que nós temos se chama o hoje, né? O presente, o agora. O passado já passou, não podemos presumir do futuro porque não nos pertence. Mas o presente, né, quando se fala em salvação, o tempo é o presente, porque hoje é o tempo sobremodo oportuno para nós fazermos, né, provisão de salvação. E não tem outro caminho, né? Jesus, eu sempre digo, Jesus não é uma opção, né? Jesus é a única opção, né, Ariel? Verdade, pastor.
E falando sobre isso, né, que nós vamos ter a continuidade da grande esperança em Cristo Jesus, a esperança, a verdadeira esperança, baseado no livro de Tito, né, pastor Jefferson? Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Vocês têm noção do que é isso? A gente não consegue entender antes dos tempos dos séculos. Já faz muito tempo, Deus já estava prometendo isso para o ser humano, para aqueles que são filhos de Deus, né, pastor Jefferson? Verdade, Ari. Aqui nesse tema de Tito 1:2, né, em esperança da vida eterna, Paulo tá falando a Tito, seu filho amado na fé, a qual ele constitui em missão na ilha de Creta, né? Ele que era portador já de algumas cartas, era aquele homem de confiança, né, Ariels, que Paulo podia contar com ele para as mais difíceis missões, as mais pessoais orientações, Paulo passava a Tito e também a Timóteo, né? Mas nesse versículo inicial que traz o tema, tens esperança, né? Ele está dizendo, toda essa orientação, poderíamos pôr que tudo que Paulo falou a Tito e na carta, orientando Tito e aos irmãos, né, da ilha de Creta, era em esperança, né? Ou seja, ele já coloca o final objetivo. O final objetivo, né? O final objetivo é vida eterna, né? Conquistar realmente a glória do porvir, né? E você nota que o versículo fala em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, ou seja, não há nenhuma hipótese de todas as promessas de Deus, tem nele o sim. Tudo que Deus falou, né, ele vai cumprir. Não passará o céu e a terra, como conhecemos. Esse céu e essa terra, como nós conhecemos, porque eles serão transformados, né, eles passarão. Né? Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ela já vai chegar a ter o Salmo 89, se não, 119, 89, diz que ela tem um memorial eterno. Depois que tudo passar, ainda assim haverá um memorial eterno para a palavra de Deus, né? Então, nele tem sim todos os sim, né? E ele prometeu antes dos tempos dos séculos, né? Há pelo menos 3 séculos bíblicos que nós entendemos dentro da teologia, os séculos antediluvianos, né? Os séculos criativos, né? O presente século que vem desde Noé até o nosso tempo, quando a igreja for arrebatada, e findar o período da última semana de Daniel, termina o presente século, mas ele começou lá com Noé e seus filhos repovoando a terra. Né? Então, você olha para a palavra século, vai pensar que é 100 anos, né? Comumente falando. Mas, na Bíblia, a palavra século vai ser um tempo muito maior, uma era muito maior. Né? Então, nesse sentido, você vê a grandeza dessa promessa. Né? E os séculos por vir, né, vindouros, está englobado o estado eterno perfeito, né? Que somente quem viver verá, porque a Bíblia não vislumbra isso, mas o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é certamente o que Deus preparou para nós, né, Ariel? E isso é até compreensível para nós, né, pastor? Porque nós já vimos cada paisagem na internet, não digo presencialmente, né, pastor? Devido às condições, né? Mas existem lugares maravilhosos, né? No próprio Brasil, infelizmente, hoje, você, para conhecer seu país, você paga mais caro do que viajar por uma viagem internacional. Mas, enfim, que nem o amado irmão falou, que nem olhos viram. Então, se a gente já viu cada coisa linda que Deus fez no meio da natureza pelas suas mãos, imagine o que está para nós vir naquele grande dia, né, pastor Jacques? Sem dúvida. Eu falo assim, de encher os olhos. Né? Você passa por uma paisagem, assim, você vai lembrar de algumas que você teve oportunidade, né, de ver, né? E você sente a grandeza do Criador, da obra perfeita da natureza, criadas pelas mãos de Deus, né?
Então, o que está para se vislumbrar, né, o que nós alcançamos é pela fé, mas esse máximo que nós chegamos na nossa imaginação, acho que não é nem um décimo do que a realidade vai nos encher o coração, a vista, né? E o grande encontro também com a pessoa de Jesus Cristo, né? E você imagine que eu me encontrando com Jesus Cristo, eu não imagino outra situação senão se render aos seus pés, né? E ver aqueles pés que caminharam por essa terra, né? Pés que levaram, né, a mensagem, né, em todos os cantos aqui da região da Galileia, do Oriente Médio, onde Cristo, por 3 anos, né, fez e cumpriu o seu ministério. Você vai lembrar do Evangelho. Quando você estiver prostrado aos pés de Cristo, pés de bronze reluzente, como diz Apocalipse, né, você vai lembrar do Evangelho. Se você for levantando, né, você vai ver certamente as suas mãos, né? Você vai lembrar da cruz do Calvário, marcadas mãos de Cristo, né, que foram mãos sangrentas, né, com a qual ele derramou boa parte do seu sangue por nossos pecados. Mas quando você olhar nos olhos de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que vai ser olhos de chama e de fogo, você finalmente vai ver a chama que ardeu sempre no teu coração. É verdade. E uma coisa que só de imaginar nisso, né, pastor? Tipo, se um dia Deus nos der a oportunidade, o privilégio, é claro, se for da vontade dele isso acontecesse, né? Que pudéssemos em família dar um passeio em Jerusalém, que com certeza deve ser uma viagem magnífica e é espiritual, né? É muito espiritual. Com certeza nós já se ia emocionar, com certeza as lágrimas iam cair na face, porque nós ia lembrarmos dos fatos que estão escritos na Bíblia. Imagine no dia que estivermos vendo as mãos, né? As mãos, os sinais, né, pastor? O que ele fez por nós. Com certeza vai ser muito maravilhoso. A, a E, propósito, a propósito disso, Ariel, só para dar um, um comentário ainda em cima disso, você me fez lembrar. Aqui na Terra, talvez muitos de nós, muitas pessoas não vão ter o privilégio de ir para Jerusalém, Israel e visitar, pelo alto custo, né? E talvez boa parte da Igreja de Cristo aqui não. Mas a boa notícia que eu trago é que os que não conseguirem ir para Jerusalém, eles vão vir numa comitiva com Jesus Cristo quando ele descer para salvar Israel. A Bíblia diz que com ele milhares de santos. A igreja vai estar incluída. Descerá sobre Jerusalém naquela cena tremenda, né? Então, a ida a Jerusalém está garantida para o fiel. olha, tem que arrepiar. Eu me arrepiou já, pastor. Que benção. Que benção, pastor. Obrigado pelo comentário. E o que diz Tito, continuando o assunto, né, pastor? Ainda em Tito, o que diz Tito no capítulo 1, né? Ele diz que Tito deve ordenar líderes da igreja. Então, enumera as qualidades que os bispos precisam ter. Diz a Tito que corrija as heresias e reprove os que ensinam doutrinas falsas e que confessam que conhecem a Deus, porém, com obras a negam. Totalmente um assunto atualizado nos tempos de hoje, né, pastor Jefferson? Qualquer coincidência com a atualidade não é mera coincidência, embora eu considere esse tempo de Laodiceia que nós vivemos, é claro, infinitamente maior em grau de pecado, de apostasia, de heresia, Vai ter um termo aqui que Paulo vai usar no versículo 5 desse primeiro capítulo, que ele está dizendo o motivo por qual ele deixa Tito em Creta, né? Para que ponhas em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, de alguma forma, né? E ele está querendo que ele
prime pelo estabelecimento de bispos, né? Que ele forme homens de Deus que tenham a vocação, que tenham o bom testemunho de Cristo em suas vidas, né? Mas por este motivo te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, podemos notar que havia um perigo iminente, né? De aumentar cada vez mais essa desordem na própria família, porque você vai notar Paulo citando desde os anciãos até o esposo, a esposa, filhos, né? E ele vai citar toda a classe da família, né? Ele vai citar servos, né? Para que mantenham, né, o respeito às autoridades, né? Então, a desordem estava se iniciando. Hoje, no meio dos templos, né? No meio da igreja, instituição, há uma desordem, né? Estamos vendo igrejas em plena desordem espiritual, onde a sã doutrina, e a palavra sã doutrina, que nós vamos comentar mais, né? É evidenciada como o remédio para essa desordem. Jesus Cristo mesmo, ele veio para pôr ordem na desordem que Satanás causou com sua queda, né? Com a queda do homem, mas a luz veio e os homens amaram mais as trevas, né? Essa é a condenação. Mas nós vemos aqui nesse início, nessa introdução já da missão de Tito, ele tinha que pôr em ordem. E isso nos faz lembrar, certamente, a realidade de hoje. A realidade de hoje é muito triste. É muito triste no meio da igreja, a sã doutrina sendo deixada de lado, a enologia, que foi muito rica nos séculos passados, nós possuímos uma enologia riquíssima, através do cantor cristão, da harpa cristã, sendo totalmente desprezado nos nossos cultos. Você não tem, principalmente, a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, né? A mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, né? A mensagem de santidade ao Senhor, a mensagem do homem, né? A nossa natureza, a doutrina do homem, né? Ou seja, os pastores não dão a doutrina do próprio homem, a nossa formação, a nossa constituição como ser humano, e o grande problema do homem, que é o pecado também, a martiologia, a doutrina do pecado, não é pregada, né? Entre tantas doutrinas, né? A própria doutrina da salvação é deixada de lado. Então, há uma desordem em muitas igrejas, né? O que leva, sem dúvida alguma, o afastamento de muitas pessoas que têm um conhecimento do que é um culto, que sabem o que é um culto a Deus, que apreciam uma liturgia sacrossanta, né? E que não vão se sentir bem nessa desordem, né? Uma desordem que é louvorzão, ora é louvorzão, né? Luzes multicores tomando lugar do púlpito, fundo preto, né? Muito falado, né? Fundo preto, e entre outras coisas, né? Outro dia eu passei, já era tarde, e eu vinha da casa da irmã Jandira, minha sogra, e havia uma corrida que fechou o trânsito, né? Uma corrida das organizações de esportes da cidade aqui, e eu tive que passar por uma rua para achar um outro caminho para poder ir para minha casa, porque estava tudo interditado as ruas que eu usualmente utilizava. E eu passei, então, por uma igreja, não vou falar a denominação, mas aquele show de luzes multicores, já era quase meia-noite isso, e depois eu vim saber que era um encontro de jovens, né? Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma vigília do pijama.
E claro, as pessoas foram com vestes de dormir, mas numa baladinha antes de pegar no sono, né? Então, não respeitando o lugar santo, lugar consagrado à culto a Deus. Certamente, quando foi inaugurado aquele templo, aquele texto de 2 Crônicas, quando Salomão edifica o templo, foi usado. Eu presumo que geralmente é esse texto, quando templos são inaugurados, né? E a promessa daquele texto é que se orarem, né, ouvirei dos céus, se buscarem a minha face, me inclinarei, né? Me inclinarei para ouvir, sararei, né, a sua terra, perdoarei os seus pecados. Mas quando o templo, e daí as pessoas que gostam do templo ficam criticando quem sai, né? E começam a chamá-los de desigrejados. O termo nós já falamos, não existe esse termo, porque Sim, você não pode deixar de ser igreja. Não é o fato de eu estar num prédio que eu vou ser membro do corpo de Cristo, né? Eles vão falar, mas você tem que tomar ceia. Aonde está escrito que se nós somos reino e sacerdotes, eu não posso cear na minha casa? Olha para a igreja de Corinto. Era uma refeição. Não havia respeito na hora de discernir o corpo de Cristo. Mas nós somos feitos reino e sacerdócio real, nação santa, né? Então, hoje, nada das atividades do cristão impede o fato dele não estar no templo. As pessoas falam muito, você tem que ter comunhão, você tem que ter comunhão com os teus, porque se não cuidar dos teus também, primeiro, como que você vai cuidar do rebanho de Deus? E a congregação inicial era nas casas, a igreja que está na tua casa. Não estou dizendo que condeno estar no templo, eu já estive por muito tempo, mas eu saí da minha instituição porque virou coronelismo entre os pastores, né? Virou um grupo fechado. Eles vão dizer que você é um revoltado, eles vão dizer que você é um frustrado, que você não conquistou lá dentro, mas eu servi a Deus lá dentro e eu comecei a ver situações ali que era a verdadeira sinagoga de Satanás. Eu comecei a ver que na convenção geral da denominação que eu pertencia, ressuscitava pastor para votar no presidente da situação, foi parar no Ministério Público, né? Então, aqui na cidade teve um escândalo terrível há 2 anos atrás, se não me engano, né? O pastor adulterando há mais de 30 anos e dando santa ceia, né? Pastor respeitado no Paraná, no Brasil, mas em pleno pecado, né? Por muitos e muitos anos. E a convenção encobrindo tudo, colocando os seus apadrinhados. Então, como que você vai ficar num lugar desse, onde nós sabemos que Deus não faz parte disso? Então, desde então, tenho cultuado a partir da minha casa, né? E não, se você tem, eu sempre digo, se você tem um lugar que você congrega, o teu pastor é um homem de Deus, erga mãos para os céus e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo servo de Deus que é o teu pastor. Honre ele, mas em muitos lugares, né, para a tristeza da história, e eu não preciso, né, todo mundo sabe que eu tenho raízes na Assembleia de Deus, mas eu lamento que a liderança dessa denominação tomou um caminho do coronelismo, pai para filho, né? E desde a convenção maior até outras, você vê escândalos em cima de escândalos, né? Então, mais vale eu estar a partir da minha casa para o mundo, né, do que dentro de um sistema em que você é oprimido, né? Você é constrangido, né? Eu nunca vi tanto constrangimento a visitantes, né, como eu vi recentemente antes de eu sair, sabe? A pessoa visitante, né, era constrangida a ir para frente, e nós sabemos que o Espírito de Deus não constrange ninguém. Então, situações fora de uma ética espiritual perfeita, né, fora de
de um ambiente da palavra de Deus, né? E nós não temos líderes de referência mais. Então, são poucos os homens que são referências no Brasil. E há um crescimento. Alguém vai dizer, mas a igreja está crescendo. Está crescendo no Brasil, por incrível que pareça, ela cresce em número, mas não em qualidade. Não há qualidade da palavra. Não há qualidade. É difícil você falar isso, até para vergonha desses evangélicos, né, que não lê a palavra, que não sabem definir o que é soteriologia. Né? Ah, mas tem que estudar teologia. Não, você tem que estudar a Bíblia para entender a doutrina da salvação. O porquê que eu sou salvo. Né? Porque eu fui justificado, porque eu fui adotado, filho de Deus, né? Regenerado pela semente incorruptível da palavra de Deus. Muitos crentes não sabem explicar isso para quem pede razão da sua fé. Né? É só teologia da prosperidade, dê 100 e receba 1000. Né? Então, é a era Laodiceia. É a era Laodiceia. Né? E muitos estão sendo taxados de desigrejados, mas não existe isso. Você não deixa de ser corpo de Cristo. Né? Pode ser destemplado. Mas olhe para a história dos templos na Bíblia, todos destruídos. Por que será? E outra, né, pastor Jefferson, tipo, a gente já falamos, nós já falamos aqui para nossos queridos amigos, irmãos ouvintes, que estão ao vivo, que vão ver depois, e que a gente não gosta, tipo, de ficar, a gente não prega placas de igreja, a gente prega Jesus Cristo. A verdadeira igreja está dentro de você, do seu coração. Se você se arrependeu, confessa sua fé em Cristo, você ama Ele, respeita Ele, tem seu momento com Ele, você está no caminho certo. E como o pastor Jefferson comentou, nos tempos anteriores, no tempo dos nossos queridos irmãos na época da Bíblia, os cultos eram feitos em cavernas, né, pastor Jefferson? Eram feitos em casas, em lares. O verdadeiro culto é quando você está fazendo ele verdadeiramente com todo temor, com todo amor. Você está ali na sua mesa com a sua família, falando de Deus, de Cristo, está orando com eles. Esse é o verdadeiro culto. Infelizmente, aí as igrejas, estou falando de igrejas agora, generalizando, fizeram da palavra de Deus um negócio, o qual que um dia eles vão pagar caro por isso. Sim. Porque eles estão se usufruindo da palavra de Deus, eles estão sugando nossos queridos irmãos cristãos, os irmãozinhos que não têm condições e fazendo com que paguem valores que às vezes não podem pagar, deixam de comer com seus filhos para que peguem os valores e acrescentem na conta deles, mas um dia eles vão pagar conta na presença de Deus. Sem dúvida. E, pastor Jefferson, qual que é o versículo-chave do livro de Tito? Olha, Ari, Tito tem, tanto no capítulo 1º, no capítulo 3, ele tem até porções doutrinárias, né? Porções doutrinárias que são compêndios da doutrina. Paulo vai falar no 1, já no capítulo 1, ele vai falar da grandeza do porque, né, o sacrifício de Cristo causou, né, essa demonstração que ele está dando, é porque nós fomos remidos, lavados, né? Então ele está dando um compêndio e ele remete ao Calvário, né? A obra de Cristo, né? Eu não diria só um versículo, mas é todo o compêndio do capítulo 1º, né? A característica do pastor, né? Ele vai dar toda a característica do pastor, toda a característica do que ele vê como perfeito bispo, né? Como servo de Deus, né? Ele vai dar características do bispo que Tito vai ter que visualizar como o estabelecer de Deus naquela ilha. O povo de Creta era um povo, né, duro a ponto de
Paulo dizer que um mesmo escritor de, dos cretenses chama eles de bestas feras, né? Ele chama eles de besta fera, então você percebe que não era um povo fácil. Tinha uma mistura de judaizantes ali, né? Judaizantes que pregavam contra Paulo até. Forjavam as cartas de Paulo como se fosse de Paulo, né? E daí Paulo vai dizer em algumas cartas, em sua defesa, que ainda que um anjo apareça trazendo outro evangelho, seja anátema, ou seja, maldito, né? Mas essa carta, já no primeiro capítulo, ela demonstra muito bem a preocupação, né? A preocupação. Eu diria que o que eu pessoalmente destaco como chave, né, é essa doutrina. Quando ele fala, prega a palavra como convém a sã doutrina. Então, toda a demonstração que Paulo dá ali, seja a característica, e daí quando ele vai falar pregar, você vai destacar 2, 3 vezes sã doutrina. Isso é uma ideia que é até hoje o grande desafio do pastor fiel. É claro que é do pastor fiel, não vou, porque tem muitos pastores que não têm nenhum compromisso, nem querem ter compromisso com essa doutrina. Mas ela é um termo profilático. Profilático é cura. Profilaxia, uma palavra de medicina, mas significa cura. Como convém essa doutrina. E não é só para a igreja daquela época. A, a solução hoje de um pastor que queira colocar as coisas em ordem na sua igreja, ele vai ter que usar essa doutrina. Ele vai ter que alimentar esse rebanho, mesmo os rebeldes, eles vão ter que suportar ou cair fora, né? A sã doutrina. Eu considero, sinceramente, que a demonstração da sã doutrina, o grande desafio, texto-chave para mim na carta de Tito e Timóteo, são cartas pastorais, né? E, é o grande desafio, sã doutrina da palavra de Deus, deixada de lado naquele tempo e hoje muito mais. A mensagem principal do livro de Tito, né, pastor, é que a esperança da vida eterna se deve a uma promessa feita por Deus na vida pré-mortal, antes dos tempos dos séculos. Como o amado irmão estava comentando agora, a doutrina, a verdadeira palavra, infelizmente, que nem o amado irmão estava falando agora há pouco, hoje se prega muito nos púlpitos, que é só prosperidade, o dom da revelação, a cura. Não estou falando que a gente não deve almejar que um dos nossos queridos, quando está com um problema sério de saúde, almeja isso. Claro que saúde é bênção, né? É uma riqueza. Mas esquece da essência, né? Que quando Deus fazia a cura nos tempos bíblicos, né, Jefferson? Ele fazia a cura, ele fazia o milagre para provar que era Deus, mas ele sempre estava preocupado com a alma do ser humano, né? Tanto que ele fazia e depois ele falava, vai que a tua fé te salvou. Então ele queria que ele fosse salvo. Ele é mais importante que a própria cura, né, professor Jefferson? Sem dúvida. Hoje o que nos move, né? O que nos move é a esperança da vida eterna. Por que eu me movo? Faça essa pergunta para você mesmo, meu querido irmão, irmã. Por que eu me movo de segunda, né? Hoje eu não frequento mais um templo, por tudo que eu vi dentro do templo do sistema eclesiástico, né? Mas nós nos movíamos, e muitos irmãos se movem, segunda a segunda, às vezes, em torno do templo, quem pode, né? Mas por que nos movemos? Porque nós temos uma esperança de vida eterna que nós queremos comungar isso, né? Comungar isso com o nosso próximo, né? Mas quando um sistema se fecha para aquilo que ele foi criado,
e vê a piedade como fonte de lucro, algo está muito errado, né? Quando a piedade vira fonte de lucro, se distorce todas as demais coisas. Porque daí é um apadrinhamento, porque você vai imaginar que o objetivo dos fiéis não é a fonte do lucro, não é lucrar, mas é proclamar. Nós fomos chamados para, primeiro, ter uma comunhão de adoração a Deus. Primeiro objetivo, você chega na igreja, você vai adorar a Deus. Você vai se dobrar. Mas e aquelas igrejas que nem dobram mais o joelho? Eu sou do tempo que tinha que ter uma campainha para alertar que o culto, o período de oração tinha terminado. A campainha, às vezes, era tocada várias vezes. Bons tempos. Bons tempos. Né? Mas hoje, em muitas igrejas, você chega, as pessoas estão conversando. E o que Jesus virou a mesa? Porque ele não viu oração. A primeira frase impactante foi ao virar a mesa e dar chicotada nos cambistas e salteadores, porque ele falou que a minha casa será chamada casa de oração, vocês têm se transformados em lugar de ladrões e salteadores. Não é diferente hoje. Jesus viraria a mesa da mesma forma. Né? Então, nós somos chamados para adorar e se prostrar e louvar a Deus. Em segundo lugar, nós somos chamados para compartilhar a palavra. Você vai ver quem tem salmos, quem tem hinos de louvor, quem tem, né, o que Deus tem dado, vai comungar também com o próximo, vai comungar coisas de Deus. Não vai comungar como que foi a tua vida na segunda-feira. Não vai comungar como que está a tua empresa. Né? Quem tem hinos espirituais, quem tem salmos, é isso no culto. Né? E você chega em muitas igrejas e as pessoas estão dando até risada, mascando chicletes, né? Numa total irreverência de distinção do santo para os profanos. Eles vão em lugares profanos e têm o mesmo comportamento que eles têm na igreja. Então, essa falta de noção desses crentes vai levá-los a muito provavelmente a perder o arrebatamento. Muito provavelmente, porque não há um sentimento, uma sensibilidade para Cristo Jesus, que é o dono da igreja, o Senhor da igreja. Então você vai ver a falta dessa doutrina, você vai ver o alheio, né? O alheio aqui é mais um lugar. Né? As pessoas andam durante a mensagem, as pessoas fazem questão de ir no banheiro pegar água durante a mensagem. Total de respeito ao pregador e à palavra, primeiramente. Né? As pessoas olham para trás durante a mensagem, procurando alguém. Você não vê quebrantamento, inclinar de cabeça, você não vê lágrimas. Né? Então, é muito triste o que está acontecendo em muitas igrejas. Né? O culto é um cântico muito bem ensaiado, às vezes, mas sem vida. Sem vida. Você não vê no olhar dos cantores a vida, a empolgação pela letra, porque não estão vivendo aquilo. Quando alguém se empolga, ele fecha os olhos, ele chora, porque ele está vivendo a letra do que ele canta. Então é muito sério. Você ir para um culto e você não sentir a presença de Deus, eu prefiro ficar orando em casa, sem dúvida. Sem dúvida, pastor. E baseado nisso, né, tipo, quais são as falhas doutrinas de hoje? Baseado nisso que nós estamos conversando, você acabou de falar, o relativismo moral, né, pastor? Que crença de que por causa do amor, do grande amor de Deus que tem por nós, ele não vai punir os pecados e preconceito contra os cristãos que são muitas vezes vistos como os intolerantes ou fanáticos, né? Então, a gente tem visto que por causa que o amor é bondoso, ele é amoroso, ele deu seu filho por nós, sim, ele nos ama, com certeza, ele nos amou, ele provou
Tanto que a gente já comentou aquela frase, né? Que o melhor de Deus está por vir. Ele já veio há anos, já faz muito tempo. Foi o seu filho. E uma coisa que é complicado, né, professor Gerson? O pessoal pensa que nós vivemos no tempo da graça. É como se fosse mais fácil viver no tempo da graça, porque foi uma dádiva para nós, sim, foi uma dádiva, foi uma misericórdia, foi uma bênção. E é mais simples do que viver no tempo da lei. Se as pessoas soubessem e discernissem realmente o que é viver intensamente na presença de Deus, de Cristo, no tempo da graça, ia rever muito bem seus próprios conceitos e no tipo de vida que vive hoje, né, pastor Jefferson? Porque o tempo da graça, quem desprezar a aliança no sangue vai ser digno de muito maior castigo, né? A carta aos Hebreus vai deixar isso bem claro. Então não existe esse alívio, né? A Bíblia vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não dá uma vazão para uma libertinagem, né? Ah, vamos pecar mais para que a graça vai ser maior. Não, não é isso que Paulo fala. Paulo vai dizer que quem é escravo do pecado vai morrer, né? Você obedece ao pecado, você vai morrer. Você está em pecado, você vai morrer. Quem está em novidade de vida, vai para o céu. Quem continuamente está brincando com o pecado porque acha que no fim das contas Cristo perdoa, não, ele é servo do pecado, né? Então, você olha para a situação dos de Creta, né? Onde Tito tinha uma missão muito, né, muito difícil, havia uma desordem. Esse povo, no versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que um profeta deles mesmo, né, que tinha torpe ganância, era um mercenário esse profeta, como muitos hoje, que cobram para pregar, que cobram para profetizar. Hoje está muito em voga caçadores de almas, né? Profetas que tentam amizade com muitas famílias. Quanto mais famílias eles puderem, eles ligam, eles dão as suas profetadas com o objetivo de ofertas. E volta e meia eles ficam atrás dessas pessoas, dando revelamento, né? Eu chamo de revelamento, né? E só bênção, porque não falam nada de real, mas querem agradar gregos e troianos. Eu chamo-os de caçadores de alma. Muitos crentes não confiam em ler a Bíblia, mas confiam em telefone de profeta. E um desses falsos profetas falou dos cretenses, e Paulo vai dizendo no versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Então, era um caráter difícil, uma missão muito difícil de Tito. Tinha crentes convertidos? Tinha, mas havia manias, Ariels, que precisavam ser ademoestadas com a palavra de Deus. Eles eram muito adeptos da mitologia grega. Em Creta, principalmente, o Minotauro era endeusado. O homem com cabeça de touro, num labirinto, dentro da história da mitologia, né? Entre outras deusas da fertilidade, né? Então, eu sempre digo, as filosofias vãs, Paulo vai combater, as heresias, mas também as filosofias. Eu sempre digo, né, sobre o final com êxito. A filosofia grega não vai ter um final com êxito. Vamos pegar um dos seus pensadores, né, que hoje está em voga, está muito em voga hoje, o estoicismo. Sêneca era um dos seus precursores, né? Vamos comparar Sêneca com o apóstolo Paulo, numa dinâmica rápida. Sêneca, ensinador do estoicismo, que vai ensinar basicamente, Ari, que você tem que ser forte, você tem que se preparar para tudo de ruim e suportar bem o que vier na tua vida, altaneiramente. Você é frio e calculista sobre todo e qualquer sofrimento, porque ele virá.
nesse aspecto, já é uma fé negativa. Porque o estoico se prepara para as coisas ruins. E, claro, vai atrair coisas ruins. Mas, de outra forma, ele tira a sensibilidade. E Sêneca teve que cortar os pulsos com toda essa filosofia de se preparar para coisas ruins, de ser firme e duro. Ele teve que cortar os pulsos num suicídio ordenado por Nero, o louco Nero. Paulo não cortou seus pulsos, mas por ordem de Nero ele entregou a cabeça para ser decapitado, mas não negou Cristo. Final objetivo de Paulo, glória eterna. Final objetivo de Sêneca, inferno com Satanás e seus anjos. Lago de fogo depois. Não preciso falar mais nada. Sem dúvida, pastor. E tanto que a gente já falamos nas lives anteriores, eu acho que todas as lives que nós já falamos e nós que há de falar ainda, vamos citar Paulo, com toda certeza, né, pastor Jefferson? Quando ele perdeu os últimos momentos dele, já aqui na Terra, sabendo que ele ia morrer, e ele não sabia qual que era melhor, se era continuar avante no Evangelho ou morrer com Cristo, com certeza era muito melhor. E os amados irmãos que conhecem a palavra, sabem o que a gente está falando, né? Aqueles que puderem ter Bíblia em casa, dê uma estudada lá nos livros da Bíblia de Paulo, em Timóteo, que com certeza vocês vão se emocionar muito. E, pastor Jefferson, qual a igreja que prega a única verdade? A igreja de Jesus Cristo, que já foi tirada da terra, que era o próprio Cristo, né, pastor Jefferson? Olha, a igreja ela está nas regiões celestiais por Cristo Jesus. A igreja militante ela está na terra até o arrebatamento, né? Mas aqueles que dormem no Senhor, porque o crente quando morre, né? O termo para ele não é morrer, é dormir, por causa do corpo. A relação com o corpo é dormir. Dormir no Senhor, né? Então, a igreja triunfante já está na glória. Conheceu Cristo, viu a face do Rei, né? E aguarda o arrebatamento. Arrebatamento para todos juntos, então, em corpo de glória. Falta só um passo, né? A glorificação. E nós sempre batemos numa tecla, né? Nós sempre batemos numa tecla. Sem santificação não haverá glorificação. Por quê? Porque santificação antecede glorificação. E Deus não pula etapas. Deus não pula um processo na nossa vida. Então, se eu não estou vivendo santidade ao Senhor, eu não vou subir naquele dia. E se eu morrer e não viver em santidade, eu não serei salvo. Então, é muito, muito sério. A igreja militante, né, e o pessoal confunde muito isso e critica os que estão saindo da igreja. Mas eles nem sabem o que é a igreja. O que é a igreja? É o prédio físico que está lá na esquina? Não. Aquilo é um templo, pessoa jurídica que tem CNPJ, está escrito no cadastro do município, da Receita Federal, do nosso país, né? Tem isenção de alguns impostos, outros não. Tem uma pessoa responsável, que é seu pastor, que responde por essa instituição humana. Esta instituição humana está em crise. Está em crise por tudo que nós falamos. Pela ganância, pela torpe ganância, né? Pelo desviar dessa doutrina. Né? Mas a Igreja de Cristo, o que é? A verdadeira. Corpo de Cristo, universal Assembleia dos Santos, compostas pelos que já estão no Senhor, dormindo no Senhor, igreja triunfante, composta pela igreja militante que está na terra, os cristãos remanescentes. É um resto que vai ser salvo, não é a maioria. Né? Se você olhar para a parábola das 10 virgens, 50% da igreja vai subir. 50% dos halls de membros de congregações é que vão subir. 50%, metade da igreja vai ficar. É muito grave isso, pastor. É extremamente
extremamente para se pensar, né? Porque, tipo, a parábola das 10 virgens não foi contada para ser uma história bonita, tão somente. Jesus sabia o que estava falando e para que ele estava falando, né? Então, a falta da presença do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes vai ser fator determinante para ter triunfo, né? Quem não tiver o Espírito de Deus, quem não viver dentro do testemunho de Cristo, vai ficar aqui sim, vai perecer, né? Então, é muito sério, isso é muito sério. As pessoas estão levando a brincadeira, né? Estão brincando de igreja, né? E você pode ver, essas pessoas não têm estrutura, quando ela não tem, né, uma palavra sólida, ela não vai ter estrutura para aguentar a primeira luta. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Quem não fica rico, ele vai dar as costas, ele vai sair. Daí o pastor, o enganador, vai dizer, você não teve fé, né? Não é assim, é assim que acontece, né? Então, nós estamos aqui pela bendita esperança da vida eterna. Nós vamos na igreja para cultuar Deus, para ouvir uma palavra que nos edifique. E qual é a qualidade da palavra? Qual é a qualidade da semente desses púlpitos? É duvidoso, porque quando você tira essa doutrina, não resta mais nada, né? Não resta esperança, não há fé que seja fortalecida, né? Então, precisamos sim refletir sobre isso, né? Porque os dias são maus e sem a palavra de Deus o crente perece. Não havendo profecia, o crente perece. Sem dúvida, pastor. Lembrando, né, que você vai na igreja prestar culto, mas a sua vida é um culto. Todo momento que você está vivendo é o seu levantar, né? É o seu caminhar, é o seu trabalhar. Você está lá no seu trabalho, você está trabalhando. Independente do seu trabalho, se você gosta ou não, você tem que fazer o seu melhor. É para Deus que você está fazendo. A sua vida é um culto. O Deus conhece o seu levantar, né? O seu pensar de longe, conhece os seus pensamentos. Lá no seu íntimo, Deus te conhece. Então, a sua vida é um culto. E na igreja, no prédio físico, você vai prestar o culto perante Deus, perante a semana que você teve. Então, às vezes, a pessoa teve uma vida, infelizmente, uma vergonha, não foi uma vida digna. Nunca as pessoas vão falar, aquela pessoa é uma pessoa cristã, não sabia disso. E a pessoa pensa que chegando no prédio, Deus vai receber o culto da parte dele. Está totalmente enganado. Pastor, estamos chegando no final da live. Queria fazer duas perguntas em uma. O que é a eternidade na Bíblia? E onde começa a eternidade, pastor? A eternidade é, é um tempo que transcende o nosso entendimento, sabe? Porque ele não terá fim, né? A partir do momento que estivermos com Cristo, é para sempre, é o estado eterno perfeito que se vislumbra na sequência. E esse era o objetivo inicial de Deus. Deus não nos criou para a morte. A morte foi uma interrupção pela queda de Satanás, que daí atacou no Éden através da tentação, e a morte entrou por causa do pecado. O homem deliberadamente, conscientemente, né? Ou seja, ele tomou a iniciativa de desobedecer a Deus, e aí a morte entrou no mundo, né? E vindo o pecado à morte. E através de Cristo ele reconquistou o plano. Então, através de Cristo, hoje tudo está na mão de Cristo. O Pai deu tudo na mão do Filho, né? Como que Deus nos olha? Nos olha através de Cristo. O Deus Pai, ele olha para Cristo. Para olhar para mim, Jefferson, ele vai olhar para Cristo. E Cristo é o sumo sacerdócio exercido no céu, à direita do Pai, vai interceder por mim, né? Então, nós temos esse vislumbre. É viver para sempre. Eternidade, estamos falando de viver para sempre. Não mais morte, não mais dor, não mais tristeza, né? Nós seremos
fazeremos parte, nós somos reino, sacerdotes, nação santa, né? Sacerdócio real, povo escolhido, das trevas para a maravilhosa luz. Então, a eternidade se vislumbra é logo ali para nós. As pessoas estão apavoradas porque o tempo está correndo e elas não sabem o que virá amanhã. Não é assim o cristão. O cristão sabe de onde veio, o modo como ele caminha e para onde ele vai, né? E precisamos pregar a palavra de Deus, em tempo, fora de tempo, prega a palavra, né? Então a mensagem que Paulo está dizendo aqui é prega, conforme essa doutrina. E qual a verdadeira pregação? Que elemento que ela tem que ter? Ela tem que ter o alçar a voz. Temos que gritar, temos que falar mesmo, alçar voz no templo, nas esquinas, no local de trabalho, né? Porque isso é pregar. Pregar também é evangelizar. Temos que ter o evangelho, a boa nova. Mas pregar também é ter o testemunho de Cristo na minha vida. Se eu não tenho o testemunho de Cristo, uma identidade com Cristo, o testemunho não serve. Mas eu também tenho que ensinar. E Paulo vai dizer que o pastor, né, aquele que tem a palavra, ele tem que ser apto para ensinar a sã doutrina da palavra de Deus. É o remédio. É o remédio contra as heresias, contra a desordem que Paulo fala aqui nessa carta, para que, em esperança, se atinja o objetivo definido, que é o prêmio da soberana vocação, a vida eterna, né? Então, vida eterna nos aguarda. Aguarda a Igreja de Cristo, aguarda todos os que creem. É não morrer nunca mais. Amém. Meus queridos amigos, onde começa a eternidade? No momento em que você nasceu e colocou os pés no chão, desde bebê, criança foi crescendo. E nesse momento agora, nesse momento presente, a eternidade já é realidade. E o que vai depender de você para o resto da eternidade, você fechando os olhos aqui, é como você viveu, né? Como que você se comportou nesse mundo, qual que foi o de valor na sua vida, o que você teve no seu coração de amor, de tesouro, né? Que você tinha como uma verdadeira riqueza. Não sei qual que é a sua luta, não sei quais são suas dificuldades, as suas tristezas, suas amarguras, mas a nossa esperança, que um dia nosso Senhor Jesus Cristo, na eternidade, enxugará toda a lágrima. Né, Pastor Jefferson? Sem dúvida. É nessa esperança, né, que nós usamos esse texto de Paulo, né? Em esperança. Então, nos movemos, se alguém te perguntar, em esperança. Do quê? Por que você se move? Por que você insiste? Por que você não desiste? Porque eu tenho em esperança de vida eterna, a qual eu sei que Deus vai cumprir, porque ele não pode mentir. Nele não há sombra nem variação, nele todas as promessas têm o sim, né? Então, é em esperança da vida eterna, né? Então, vislumbramos isso já no presente, já nos alegramos nisso. O crente não morre jamais. Essa segunda morte, destruição, não pertence a nós, cristãos, lavados, remidos pelo sangue, e que temos o nosso nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. A bendita esperança jamais deixa de estar em nossos corações. Amém. E a qualquer momento, pastor, qualquer momento pode acontecer. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos ouvintes, foi um prazer. Chegamos ao final mais de uma live, né, pastor? Sim. Foi uma bênção. Obrigado por mais esse momento de estarmos prestigiando, falando das coisas eternas, falando de Jesus, que é muito bom, abençoa nossas vidas. E queremos desejar que todo esse assunto que foi comentado aqui, para os nossos queridos amigos, irmãos, ouvintes que viram ao vivo ou vão ver depois, que Deus abençoe grandemente, que coloque essa verdadeira esperança no coração de vocês, que um dia, muito breve, estaremos lá na glória com o nosso amado Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. E não esquecendo de lembrar novamente, né, estejam seguindo o canal no YouTube,
Jefferson Renato Ribeiro, ativando o sininho, curtindo a página. Já tem lives anteriores lá. Vocês curtindo, vocês ajudam que a mensagem vai adiante. E estejam também seguindo na página do Logos, que as lives serão feitas por lá. Boa noite, Deus abençoe grandemente todos vocês. Grande abraço, pastor Jefferson. Abração, Ari. Deus te abençoe em Cristo, né? E a todos os amados que nos prestigiaram, né? Até uma próxima, né? Querendo Deus, e viva Cristo em nossos corações. Amém. Deus abençoe.